E na aula de hoje, eu gostaria, para iniciarmos a aula de hoje, assim como nós fizemos na aula passada, começar com 3 perguntinhas. A primeira delas tem a ver com uma recapitulação daquilo que nós falamos na última aula. Então, eu quero saber de você. Do you remember last class? Será que você lembra o que nós falamos na última aula? Nós tratamos de 3 pontos específicos para você alcançar a sua fluência. Óbvio que eu trouxe muitas dicas, né? Trouxe dicas, por exemplo, sobre padrão linguístico, algo extremamente importante em inglês que muitas vezes as pessoas se esquecem. E eu disse para você que você certamente não tem qualquer dificuldade com pronúncia. Muito possivelmente você tem dificuldade com leitura, porque o seu padrão linguístico do português está trazendo essa pronúncia das palavras do português para a leitura do inglês. E aí tudo bem, né? Mas pronúncia por si só, você não tem dificuldade. Falamos sobre isso, expliquei sobre isso na aula passada. Expliquei, inclusive, por quê. Caso você não tenha assistido a última aula, recomendo que faça isso. Ela está disponível e estará disponível para vocês todos aqui, enquanto nós ainda estivermos dentro da imersão, tá? Outro ponto que foi tratado, dentre vários, foi esse link de palavras. Se vocês se lembram bem, eu expliquei que os T's e os D's no inglês americano, eles geralmente são transformados em R, nós fazemos essa conexão de uma palavra com a outra, quando uma termina com um som de consoante, a outra começa com um som de uma vogal, né? Passei todas essas dicas lá, recomendo que vocês assistam, caso não tenham assistido. Dei várias dicas específicas para você falar inglês fluente, né? Seguindo um passo a passo mais natural, utilizando o seu cérebro a seu favor, e não nesse jeito robotizado, mecanizado que a gente vê por aí, começando pelo final, né? Tem gente que estuda durante anos com leitura e escrita, sendo que deveria começar por onde? Quem é que lembra por onde nós começamos a aprender inglês? Da última aula, quem é que guardou isso? Qual é o melhor caminho para você aprender inglês? Escreve aí, quero saber de você. 2 pontos, né? 2 pontos. Qual é o melhor caminho que nós tratamos aí na última aula para você aprender um novo idioma? Aliás, não somente inglês, né? Um novo idioma. E enquanto vocês vão colocando aqui no chat, eu gostaria de falar sobre os 3 pontos que nós tratamos na última aula para você alcançar a sua fluência, que foram, primeiramente, saber como fazer, né? Tem que saber como fazer. Se você não sabe como fazer, é praticamente tentativa e erro constante, né? Murro em ponta de faca até que. Isso dói, isso demanda tempo, né? Isso, muito esforço. O segundo ponto, ter um professor. Você precisa de ter um professor para poder te auxiliar, fazer as correções certas no momento certo, não é? Então, esse ponto, extremamente importante, ter um professor para ser o seu guia. E o terceiro é a prática, que é, inclusive, algo que nós falaremos hoje, né, mais especificamente. Mas esses 3 pontos foram tratados na última aula. E dentre esses 3 pontos, existe um caminho mais simples, mais prático, mais natural de aprender inglês. E aí, olhando aqui pelos comentários, eu já vejo que vocês lembram, guardaram bem essa informação, o que é ótimo. Listen and repeat. Quando você escuta e depois você tenta repetir aquilo que você ouve, esse é o caminho natural de aprendizado que você seguiu quando você era criança e agora deve seguir novamente aprendendo o inglês como segunda língua, tá? Então, este caminho é o caminho. Muito bom, parabéns para vocês. Vocês estão de parabéns, recomendo aí, quem não assistiu a primeira aula, assisti-la, mesmo que nós tenhamos feito aqui uma recapitulação rápida, tem muitos pontos legais que, para quem não assistiu, vai pegar isso tudo aí dentro da primeira aula ministrada na última segunda. Segunda pergunta que eu tenho para vocês aqui agora. If you could speak English in 6 months, would you like? Então, pergunta número 2. Quem é que gostaria, se você pudesse, né? Se você pudesse, quem é que gostaria de falar inglês fluente em 6 meses? Tem gente que está estudando há 6 anos e não fala fluente, né? Será que em 6 meses seria bom para você ou você prefere 6 anos? Gente, certa vez eu tive numa aula como essa e eu fiz uma pergunta similar e a pessoa disse, não, eu prefiro mais tempo,
né, para aprender. Tá tudo bem. Então eu deixo aqui para você. Se você prefere mais tempo para aprender, tá tudo bem, ok? Porque cada um tem o inglês que merece. Eu costumo dizer isso, né? Ou o inglês que tolera. Essa é a verdade no mundo globalizado que nós estamos hoje. Mas se você prefere a falar inglês de verdade, alcançar a fluência, que inclusive foi mencionado na aula passada, envolve 4 habilidades distintas do idioma, que é você saber ler, escrever, entender e falar. E isso num nível em que você não tenha dificuldades para se comunicar com o outro. Se você deseja essa fluência em até 6 meses, e aí eu já estou vendo várias pessoas dizendo aqui, eu, que legal, eu fico muito feliz, né? Eu prefiro em 6 meses, diz aqui a Cláudia, né? Claro que eu prefiro em 6 meses. Ó, o Ericles já está dizendo aqui, ó, já estou dentro da equipe, minha vez chegou. Isso mesmo, Ericles. Na última aula eu mencionei isso, né? A oportunidade de você se inscrever no curso Wave Online English, garantir sua fluência em até 6 meses, e dentro da Wave isso é garantido mesmo, tá? Está em contrato, tudo que você precisa fazer é seguir o cronograma, afinal de contas também não é mágica, você precisa fazer a sua parte, seguir o cronograma, seguir as minhas orientações, mas se fizer isso não tem como dar errado. Não tem como dar errado porque você recebe um curso que é customizado para você. Você recebe um professor que está disponível para você 7 dias por semana. Você recebe um ambiente seguro para a prática constante do idioma. E prática, algo que nós vamos falar hoje a respeito, é crucial se você quer alcançar qualquer tipo de comportamento na vida, inclusive falar inglês fluente. Então, não tem como dar errado. Tanto não tem como dar errado que nós colocamos isso em contrato com valor legal. Caso você siga o nosso cronograma e não fale inglês fluente em até 6 meses, nós devolvemos não só o dinheiro que você investiu, mas o dobro do valor investido, tá? E fazemos isso e temos essa possibilidade, né, de garantir isso para você em contrato, porque nós não estamos aqui de brincadeira. Eu criei essa metodologia há mais de 20 anos, aplico ela na vida de milhares de alunos há mais de 20 anos, então eu sei o que eu estou fazendo. Né? Não estou aqui tirando as coisas de trás da orelha, tudo tem embasamento científico, eu sei exatamente o motivo pelo qual nós fazemos cada uma das coisas, e todos os nossos professores dentro da Wave Imersão Linguística, seja dentro do curso online ou nas nossas franquias espalhadas aí pelo país, sabem exatamente o que tem que ser feito, porque foram treinadas para isso, seguindo o nosso manual do professor, tá? Então, se você tem alguma dúvida, por exemplo, sobre o curso, dentro do curso, sobre o porquê nós fazemos uma coisa aqui agora, nessa aula ao vivo, você vai ver isso, né? Algumas coisas acontecendo, é só perguntar. Tudo tem um porquê. Nada é tirado da cartola do mágico, tá? Legal. Aí, Cristiano também confessando aqui que preferem 6 meses, né? Preferring 6 months. Muito bom. Terceira e última pergunta que eu tenho para fazer para você. Why are you here? Por que você está aqui, agora, nesse exato momento, assistindo essa aula? Por que você está aqui? Você já parou para pensar nisso? Por que motivo você está aqui agora? Escreve aí nos comentários. Quero saber por que você está aqui agora, assistindo essa aula. Qual é o motivo de você separar um horário do seu dia como este e vir aqui para estar presente nessa aula? Por quê? E aí eu vou, enquanto vocês escrevem aqui nos comentários, eu vou comentar sobre o que a Cláudia disse, né? Precisamos ter foco. Para fazer qualquer ação bem feita na vida, é preciso ter foco. Sim. E como é que se tem foco? Como é que se tem foco, Cláudia? tem muita gente que fala isso. Não, você precisa ter foco, você precisa ter foco. Mas como que se tem foco? Já parou para pensar nisso ou não? Alguém sabe a resposta? Se souber, coloque aí nos comentários também, tá? Suelen parabenizando o Ericles já confirmando, né? Eu estou aqui porque eu tenho um objetivo, né? Claro, muito bem definido, falar inglês fluente e aí alcançar a sua liberdade, né, Ericles? Muito bacana. Marissa também confirmando que está aqui presente porque deseja falar inglês, né? Because I want to speak English fluently. Então está no caminho certo, no lugar certo, com o professor certo, no momento adequado para fazer isso. A Johnny também está dizendo, estou aqui para turbinar o meu currículo e fazer um intercâmbio mais proveitoso o ano que vem em Londres, além de adquirir conhecimento, claro.
Muito bom, Johnny, muito bom. Fico feliz por isso, feliz em poder contribuir com a sua vida, né? Feliz em poder ajudar neste intercâmbio que você fará ano que vem para Londres, tá? Muito feliz. Quem mais? Quem mais? Ó, o Ericles também compartilhando a informação. Quero poder proporcionar coisas grandes para mim e para minha família. Isso é bem interessante, porque quando nós transformamos a nossa história, nós impactamos a vida das pessoas que lidam conosco. Já viu isso? Nós mudamos a nossa vida, sim, mas por consequência natural, nós impactamos a nossa família, por exemplo, os nossos amigos que estão ao nosso redor, né? Então, isso é muito importante, muito importante. Suelen também está confirmando, né, que quer melhorar o listening and speaking, tanto a compreensão auditiva quanto a fala, pretende chegar até a fluência, disse aqui a Ruth, né, com o objetivo porque sentir confiança na Wave. A propósito, Ruth já é aluna Wave, né, já se inscreveu para o curso que começará agora no dia 10 de dezembro, parabéns por isso também, Ruth, muito bom. Alan confirmando aí, estar preparado para as oportunidades. Legal, legal. Cristiane está dizendo que está aqui porque deseja fluência para alcançar os seus objetivos. E aí é muito importante, gente, quando nós falamos sobre isso, para que não fique vago, para que o seu cérebro possa te ajudar nesse propósito, e aí entra aquela ideia do foco, tá? É imprescindível que você saiba por que você está fazendo alguma coisa. E aí, nesse sentido, é imprescindível que você saiba exatamente quais são esses objetivos. Então, quando você fala assim, eu quero ter muito dinheiro é muito genérico para o seu cérebro compreender, entende? Você precisa ser objetivo. O que é muito dinheiro para você? Porque isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Talvez muito dinheiro para você seja R$1 milhão, e para mim seja 10 milhões de reais, não sei. Entende? É muito genérico isso. Então eu preciso de uma coisa mais objetiva. Eu quero ter, e aí você traça um número. E não somente isso, trace uma data. Então, para que nós transformemos os nossos sonhos e retiremos os sonhos do papel, nós precisamos colocar exatamente o que é esse sonho, exatamente, não pode ser genérico, exatamente o que é. E exatamente quando isso vai acontecer. Tem que ter dia e tem que ter hora. Marcelo, eu estou prevendo o futuro? Não, você não está prevendo o futuro. Você está apenas dando o comando certo para o seu cérebro. E aí, se você quer ter foco, olha só o que acontece. Ó, como é que você tem foco? Traça dia e traça hora para algo acontecer. Feche os seus olhos e se imagine vivendo essa situação. O seu cérebro passa a entender que aquilo é importante para você e agora ele começa a trabalhar a seu favor para te ajudar nesse processo. Você começa a dar pequenas doses para ele, e olha, não sou eu, Marcelo, que estou dizendo isso, tá? É a ciência, beleza? Então você, lembre-se que na Wave nós trouxemos a psicologia para dentro do ensino linguístico. Então tudo que é falado aqui é baseado na ciência. Comece a dar para o seu cérebro diariamente pequenas doses de descarga emocional positiva, ou seja, de dopamina, que é o hormônio do prazer. Ao realizar uma determinada ação e que esteja relacionado com o inglês, por exemplo, celebre, comemore, diga para você mesmo que você é incrível, que você é capaz, que você consegue aprender inglês facilmente, que inglês vai transformar a sua história. E aí você traz os objetivos à tona, você fecha os seus olhos e se imagine. Gente, como é uma questão de pensamento, você nem precisa de muito tempo para isso, porque o pensar ele é muito mais rápido do que o falar. E olha que o falar já é muito mais rápido do que eu escrever, não é? Mas se você se dedicar diariamente o seu tempo simples, em que você já está fazendo outras coisas, como, por exemplo, tomando banho. E a gente vai falar sobre como maximizar tempo hoje para aprender inglês aqui na aula. Mas se você se dedicar esse tempo para poder mentalizar você falando inglês e conquistando seus objetivos, que agora tem data, dia e hora para acontecer e estão muito claros para você, você adquire foco. Por quê? Foco é o seu cérebro te ajudando no processo para que você deixe de procrastinar, tá? Foco é você dizer para você mesmo, eu sou capaz, eu sou incrível, eu vou fazer o que precisa ser feito, mas para isso
eu preciso de saber o que precisa ser feito, né? Então, ter um passo a passo é crucial, falamos sobre isso na aula passada. Ter um professor nesse guia, para ser o seu guia, para te orientar no caminho também é crucial. E agora nós vamos falar sobre essa prática. Na aula de hoje, vamos falar sobre essa prática, tá? Olha, Carmen dizendo aqui também que está aqui porque decidiu que em 2023 vai falar inglês fluente, né? Tive o meu primeiro contato com a Wave hoje pela manhã e já gostei muito do método de ensino. E, Carmen, poxa, eu só tenho a agradecer, fico extremamente feliz por isso, tá? Agradeço mesmo de coração.